Só você aceitar. Foi, agora foi. Oi, querida. Então hoje não foi mole, não. Foi meio dificultoso. Normal, todo mundo tá apanhando. Esse A nossa nosso geração tá encontro apanhando das hoje, né? tecnologias. Não foi mole, não. E aí, minha linda, é um prazer enorme, Rafa, tá falando com você, tá te conhecendo pessoalmente, né? Para mais um Papo de Mãe aqui conosco. Nossa, o prazer é meu, Mônica. Você não faz ideia como eu fiquei feliz. A sua história é muito maravilhosa, assim, é inspiradora. E vai ser incrível ter essa troca contigo. Obrigada. Com certeza, com certeza. Eu acho que a gente vai poder tirar algumas dúvidas de várias pessoas, né? Principalmente assim no meu campo aqui de mães com filho LGBT e dentro do sistema, enfim, assassinado, porque a gente sabe que essa população, sendo negra, né, ela é a população que ainda mais que mais morre dentro desse país, dentro desse estado, entendeu? Que sofre as maiores discriminação. Então a gente vai falar disso um pouco para ver se nesse mês, né, eu estava falando lá, que eu achei que você ia entrar pelo meu, então, enfim. Que confusão, mas deu certo. Uma confusão aí. E aí, eu estava falando que esse mês, Rafa, para nós, mães, principalmente, né, mães que perdemos nossos filhos, nós que temos os filhos encarcerados, é um mês muito difícil, né? É um mês de saudade, não é um mês de felicidade, né? Enfim, e a gente faz todo ano, né? A gente é junto com outras mães de outros estados e a gente formou um movimento chamado Movimento Nacional, né, de Mães e Familiares Vítimas. Eles falam terrorista do Estado, mas eu prefiro mães vítimas do racismo do Estado, né, que em sua maioria nós somos todas negras. Enfim, então íamos esse ano para o 5º encontro, né, no qual a gente, enfim, não dá para ir por conta da pandemia aí, né, e do pandemônio. Mas a gente está fazendo o encontro todo online, todo virtual. Então, essa semana inteira tem live com mães que o movimento já foi para o Estado, entendeu? Já fez lá um barulho, já se representou, com mães do Ceará, que era para onde nós iríamos esse ano. Então, assim, a gente está assim nesse mês, mas é um prazer enorme te receber, é um prazer enorme falar com você. Eu queria te ouvir agora um pouco, Rafa. Seja muito bem-vinda no Papo de Mãe. Obrigada, querida. Acho que você conhece um pouco da minha história, né? Davi tem 12 anos, é um garoto LGBT, se diz agênero, né? Não se vê como menino nem como menina. Gosta de usar muito mais roupas de meninas, faz maquiagem. E eu acho que, como mãe, é um desafio muito grande para a gente, né? Porque você, como preta, como mãe, sofre um racismo constante, né? Outro dia eu tive numa ONG em São Paulo, em Campo Limpo, e a maioria das crianças ali, porque são da comunidade ali de Campo Limpo, né? São pretas, né? E daí eu estava falando lá, e eles falaram, como é que é ser uma mãe de um LGBT? Qual é o seu sentimento? Eu falei, eu imagino que seja próximo da sua mãe. Porque eu tenho uma total preocupação, assim, principalmente quando ele não coloca essa roupa, não vai assim, não vai. Eu acho assim, que níveis diferentes, mas eu tenho uma preocupação assim com a sociedade que deveria acolher, né? Claro. E assim, de não estar fazendo nada de errado, né? Não é aquela preocupação, não vai, sei lá, fazer algo de errado. Não, é uma preocupação que seja você, né? Não haja normalmente. Sim. Então, eu acho que a gente se aproxima muito aí nesse lugar, né? É verdade, é verdade. Então, esse papel de mãe. E eu fico imaginando uma mãe negra de um filho LGBT. Eu acho que deve ser assim. É bem pior. Eu vou te falar que eu não sou, mas eu convivo com mães que são dentro desse movimento. Até nós temos uma mãe que ela perdeu o filho LGBT, né? Assassinado, enfim, esse povo preconceituoso, homofóbico, bateu nele até matarem ele, né? E normalmente são mortes horríveis, né? Exatamente, sabe? Enfim, e a gente também nem tem muito essas mães, Rafa, porque elas também numa de se culparem, entendeu? Assim, então ficam meio,
dá aquela... Vergonha também, né? Vergonha, Porque é uma falta de informação, né, Mônica? É isso, entendeu? Então a gente chama para a gente colocar e dizer para elas que isso é racismo, isso é violência do Estado, entendeu? Sim. Isso não pode acontecer. E você pertence tanto a esse movimento quanto a gente, sim, sabe? E a gente só pode mudar, Rafa, se juntando, entendeu? Porque uma só a gente... E passando informação, né, Mônica? Porque eu acho que o preconceito vem muito da falta de informação. O Estado é racista, o Estado é homofóbico, o Estado é machista. Mesmo. É verdade. A gente já sabe de tudo isso, entendeu? Tudo isso, é verdade. E a gente nós somos nascidos numa sociedade patriarcal, uma sociedade racista. Sim. Então, que o machismo impera totalmente. Total, é uma desconstrução constante, Mônica. Eu falo assim, que eu me achava uma pessoa... que não era homofóbica, que não era racista. Só que eu acho que é uma desconstrução constante. Eu sou feminista, mas eu me vejo, de vez em quando, cometendo alguns atos machistas. É verdade. Porque eu nasci numa família patriarcal, né? Essa criação arcaica que nós temos, né? Do cristianismo, essa coisa que nos faz agir dessa forma, né? Eu sei, eu sou mãe de 3 filhos homens, Rafa. Né? E assim, nem iniciei, porque eu fiquei tão nervosa na coisa de que não era no meu, era no seu, aquela coisa, aquela procura, porque aí mas deu certo. Acabou que nem comecei com os elogios que você merece. O seu nome Rafa, enfim, para mim, quando eu fui saber, eu fiquei maravilhada. Né? Meu filho era Rafael, então, meu amor. Rafaela é minha neta, também mais velha. Então, se chamar Rafael, eu já tô assim, sabe, maravilhada. Então, te parabenizo com esse nome maravilhoso. Obrigada. A gente já começa com essa identificação ótima. Tá? Enfim, então, eu sou mãe de 3 filhos homens e eu sei o quanto eu agir com eles com um machismo horrível na qual eu tive na minha criação, entendeu? Só a coisa de você falar, age como homem, senta como homem, tem comportamento de homem, você tá me entendendo? Esse meu filho caçula, eu já tive total liberdade e não tendo mais essas falas, entendeu? Homofóbicas, sim, machista, para com ele. Ele tem 26 anos, mas a gente tem uma outra relação, sabe? Assim, de pessoa para pessoa, e entender que todos os seres humanos têm direito, e têm direito de ser quem quiser, entendeu? Enfim, as pessoas... Tem outras coisas para se preocupar. Vamos nos preocupar com essa violência absurda que está aí. Vamos nos preocupar com esse trio de terror que temos aí de parlamentares. É com isso que a gente tem que se preocupar. É com isso, de verdade, que a gente tem que ver. E não se incomodar, né? Como o meu filho se veste ou como o meu filho age. Por favor, né? Total, né? E é uma coisa muito louca, né? A gente tem medo que o filho saia na rua de tal maneira para ele não ser agredido, né? É verdade. E assim... E eu imagino você também, aí, no seu lugar de mãe negra, né? Na sociedade também, né? E é uma situação assim que é por falta de informação. Por isso que desde o início, Mônica, eu achei que era importante, porque o Davi sempre gostou de Instagram, ele sempre gostou de se maquiar. Eu sempre achei que fosse importante a gente expor, né? Expor de uma maneira saudável, obviamente, claro. A nossa relação amorosa. Muito saudável, é normal. Maravilha, Rafa. E natural, virou uma forma de proteção, entendeu? Essa exposição dessa relação sua com seu filho. Né? Não só eu vejo também como uma situação educativa para outras mães, formação, mas também de proteção. Eu acho que é um misto aí de sentimentos maravilhosos. Você sabe que tem uma rede de mães muito maravilhosas LGBTs que chama Mães pela Diversidade. Já ouvi falar, eu já tive com uma. É inacreditável, é uma rede maravilhosa que eu conheci graças ao Davi também, né? Eu falo que o Davi me ensinou muita coisa, Mônica. Eu me desconstruo o tempo inteiro. Eu imagino que o seu Rafael também tenha te ensinado. Me ensinou, ele me transformou. Total. Isso não tem a menor dúvida, Pois é. Então, eu acho que isso eles que vêm na nossa vida com esse poder. O Rafael na minha, o Davi na sua,
e outros na vida de tanta gente, entendeu? E fazer a gente modificar a sociedade, isso, né? De estar ali incomodado e falar, não, não é assim. É isso. E a gente, como mãe, a gente tem um lugar de fala que eles não têm. Você, como seu filho que estava no sistema prisional, né? As pessoas acham que a marginal ele não vai ter um lugar de fala, não vão escutar isso. E claro. Você, como mãe, você tem um lugar de fala importantíssimo dentro da luta ali, né? Tanto que você é o que você é hoje, o que você fez, enfim. Então, eu acho que nosso papel é fundamental dentro das nossas bandeiras, né? Sim. Eu acho que sim. Eu acho que nós representamos, dentro desse Estado, Rafa, movimentos necessários, entendeu? Movimentos que já demorou de acontecer, né? Eu acho que é isso, assim, as pessoas... A gente não tem mais que deixar ninguém falar pela gente, né? Quem sabe de nós somos nós mesmos, tanto das nossas alegrias, quanto das nossas tristezas, quanto das nossas dores, entendeu? Não tem a pessoa que fala, porque o LGBT é assim, porque não sabe, não sabe. Quem sabe é você que convive com o seu filho. Sim. Então, quem sabe do Rafael sou eu. Claro, com certeza. E eu falo, a sociedade ela é muito cruel. Todo mundo fala assim, totalmente. Como é para você, como mãe, acolher um filho LGBT, né? Que me pergunta. Cara, eu falo que se eu não for acolher a pessoa que eu mais amo na minha vida, né? Esse amor incondicional. Como é que vai ser? Imagina, como é que vai ser, né? Outro dia eu estava escutando uma mãe LGBT falando, e ela falou, ó, as crianças negras, quando sofrem bullying na escola, elas voltam chorando, elas têm ali o colo para falar o que aconteceu. A criança LGBT, não, porque ela não vai falar para os pais. E muitos pais, em vez de falar, filho, que pena, vão bater na criança, dar uma surra corretiva. Isso é muito cruel, porque não existe cura gay. Falar um pouco disso aí, que foi ótimo você pegar por aí, Rafa. A gente pegar os filhos LGBT dessas famílias negras, que é isso, é informação, enfim. Só tem... A única coisa que elas sabem que não pode ser, não pode se vestir. Mas as mães também, assim, eu digo sempre que nós sempre sabemos. Claro. Nós temos aí um instinto explicável. E a gente faz certas coisas, umas de proteger. Você está me entendendo? Com certeza. Bem que aquela briga, a gente encara o pai, a gente encara todo mundo, porque a gente quer proteger os nossos filhos. Mas isso também, a gente também sabe, Rafa, que pelo menos na população negra, ser LGBT também faz parte de um número muito grande que vai para a rua, né? Se prostituir, enfim... perde suas moradias, porque a incompreensão, principalmente do pai, né? A família, lógico, ele é posto para fora muito da cedo. família toda, mas esse pai, ele fica desesperado. É isso que a gente já falou antes. O machismo, né? Enfim, grita, e ele pega esse menino, essa menina e joga na rua, né? Enfim, aí fica essa pessoa vivendo a própria sorte, entendeu? Enfim, vivendo esse mundo que a gente sabe que é um mundo muito cruel, conhecendo pessoas muito cruéis, tendo que aprender a se defender, né, nesse mundo de crueldade, enfim. Então, a gente tem muito pouco, como a gente tem poucos negros, no sentido que eu quero dizer, em cargos de chefia, em cargos de fato, que nós vamos falar da valorização, a gente também tem poucos LGBT, enfim, de fato, assumidos dentro desses lugares, entendeu? Porque é isso. O assumir estar aberto, é botar a cara a tapa, né, de escutar a gracinha, de, enfim, né? Até para passar... Eu acho que é importante alguns exemplos, né, de empoderamento, né, para as pessoas se sentirem inspiradas e acreditarem que é possível, né? Claro, por isso que eu acho que a nossa relação de família aqui é amorosa, com um adolescente, com uma criança LGBT, é muito importante para outras famílias também, né? Porque é natural. Então, assim, eu acho que cada vez mais eu espero que a sociedade cada vez mais esteja aberto e vendo isso, né? Porque eu falo que não são minorias, né? Que a gente fala grupos de minoria, né? Os negros, não, são maioria silenciada. É isso. Né?
que não É estão isso. ali no lugar de privilégio, obviamente É isso. demoram mais para estar ali É. numa situação de poder. Aham. E até para inspirar outras pessoas, né? Porque quanta gente que não desiste no meio do caminho, porque realmente é mais difícil ali para um LGBT, Sim. para um negro, porque fala, cara, nunca aconteceu e não vai acontecer dessa Uhum. vez, sabe? Por isso foi tão importante a Thelma ganhar o BBB. Eu falo É que são isso. situações que assim, é uma inspiração, uma médica, Claro, tá lá, claro, enfim. claro. Então, assim, eu acho que cada vez mais a gente vai começar a ver isso. Eu acho que a sociedade... Eu sou uma pessoa que sempre vê o copo mais cheio, sabe? Eu acho que a sociedade, ela está melhorando, sim. A gente está vendo muita piora, muita coisa horrível, Sim. mas eu acho que já melhorou muito, Mônica. Eu acho que há Entendi. 10 anos atrás era impensável. E há 10 anos é Sim, pouquíssimo tempo. sim. Era A gente não impensável. podia nem fazer o que a gente está fazendo aqui agora. Exatamente. E assim, uma criança LGBT, sabe? E assim, eu acho que a internet ajudou pra caramba, os Tem YouTubers. Então, viva a isso. tecnologia, sabe? E eu acho assim, tá melhorando sim, sabe? Sim. Hoje a gente tem deputados, senadores, tem pessoas no poder É LGBTs. isso. É isso. Então, eu acho que tá melhorando. A gente costuma ver que tá. Outro dia eu comecei a ver as notícias, né, do nosso governo. Eu falei, meu Deus, é tudo tão podre. É tudo tão podre. Assim, Brincadeira, cara, né? Absurdo, absurdo. onde é que vai parar? É muito absurdo. É muito absurdo. É isso. Mas a gente tem que ver que, historicamente, a gente está evoluindo, sabe? No sentido das nossas lutas, das nossas bandeiras e de terem mais pessoas liderando ali, que acreditam no que a gente acredita e que estão lá lutando por nós, né? Com certeza, Rafa. Eu, antes de estar, né, coordenando a Comissão de Direitos Humanos, que nesse momento da minha vida eu estou, eu passei por alguns abrigos, né, trabalhando e coordenando também educadores sociais dentro de abrigo. Então, aí eu fui descobrir que é isso, né? Tudo é um aprendizado, é uma descoberta. E aí, como você falou do Davi do aprendizado, eu falo também sempre do Rafael da transformação do aprendizado, porque eu iniciei tudo isso a partir do momento que eu comecei, né? Um filho meu, ele se tornou adolescente infrator, então eu fui entrando numa esfera, num mundo, né, de entendimento de direitos, né? Enfim, aí eu, nesse abrigo também, era um outro espaço de aprendizado, eu fui vendo que as meninas, porque lá era só de meninas, né, Rafa? As meninas meio que se protegiam, né, se colocando com roupas masculinas né, para poder, enfim, muitas das vezes nem eram pessoas trans, tá? Aham. Mas era uma forma, porque aquela fala e eles fazem mesmo, posso dizer todos, mas alguns estrupas, enfim, dentro das unidades e dentro dos abrigos, isso não é generalizado, é óbvio, mas acontece. E aí eu conversava muito, sabe? Teve muitas que eram, sim, eram pessoas trans, mas outras eram uma forma de proteção, entendeu? De ele ver ela toda masculinizada, enfim, aí não vou mexer porque é menino, entendeu? Entendi. E eu tive muita conversa no sentido do que a gente está falando aqui, Rafa, de falar para ela isso, entendeu? Que podia ser o que ela quisesse, que ninguém tinha que interferir, sabe? Que ela era livre, por mais que a sociedade demonstrasse o contrário, entendeu? Por mais que a sociedade podia demonstrar que não o amava, mas que eu amava, que a mãe dela, mesmo na forma meia dura de não entender, falta de informação, quando bota para fora, também o amava. Então, assim, hoje, eu fico muito feliz, hoje é mais difícil, mas quando eu vejo essas meninas que já estão aí, uns mulherão, sabe? Tudo assumida, entendeu? E quando me vê na rua, me grita, me abraça, sabe? Então, eu fico muito feliz de ter ajudado, de ter contribuído, você está me entendendo? Para essas pessoas, enfim, se colocarem no mundo como são, entendeu? Exato. E exigir, porque é isso. Exige a gente, direitos, quando está né? aqui, é exigindo dessa sociedade que nos dê nossos direitos, entendeu? É exigindo dessa sociedade E é que só isso, né? Os eu sou direitos, mãe. né? É isso. Cara, a coisa parece tão simples, É né? básico, Mas é o direito que a gente nasceu, a gente tem direito, acabou. as pessoas não têm direito à moradia, não têm direito a um trabalho digno. A gente está aí nessa pandemia. Olha as filas que estão sendo absurdas, horrorosas,
né, dentro dessas caixas econômicas para as pessoas Os receberem. 600 reais, né? Um auxílio que é deles, ninguém está dando, ninguém está fazendo um favor, entendeu? Agora tem os pais que estão Mas- pegando auxílio das mães, né? Que estão colocando os filhos. Gente, É cada uma que não é mole, não, gente. Sempre tem, mesmo na desgraça, vamos colocar assim, tem a separação da desgraça, né? Para poder a Total. pessoa ficar mais ferrada. Enfim. Rafa, assim, o Davi já colocou algum absurdo que tenha passado, ou já viu algum amigo, ou ele se relaciona com outras pessoas LGBT negras, que ele vê essa diferença no tratamento, vê essa diferença, né, dos dois sendo LGBT, mas a diferença no tratamento, enfim, de entrar no lugar, de estudar, enfim, de interagir com a vida. Então, Mônica, o Davi, a gente tem esse lugar privilegiado, que eu sei exatamente onde a gente está, né? De poder colocar ele dentro de uma bolha, por enquanto. Né? Ele estuda num colégio, e eu adoro o colégio dele, que é o SEAT. SEAT conheço. Pois é. Estudou lá. O SEAT tem muitas crianças negras, tudo, porque eles fazem um maravilha. trabalho maravilhoso com a comunidade. Ali, Conheço. sabe, que Ai, gente, como é que chama? Enfim, eles fazem um trabalho incrível ali no SEAT, tem muitas crianças negras. Então, ele tem... Aliás, foi um dos aspectos que me fez querer colocar o Davi nesse colégio. Ah, né? que bom. Porque a gente já não morava em Santa Teresa, a gente até morava em Botafogo. E eu procurei outros colégios, e eu lembro de chegar nos colégios ditos progressistas e só ter criança branca. Eu falava, gente, eu não quero meu filho sem a diversidade, né? E quando eu entrei no SEAT, eu fiquei muito encantada, assim, com a quantidade de diversidade, crianças negras, daí tinha crianças de cabelos coloridos. Eu achei muito maravilhoso. Então, ele tem muita troca na classe dele, tem outras crianças. Ele nunca sofreu nenhum preconceito dentro da escola, nem com os coleguinhas. Tipo, a festa de aniversário dele, do ano passado, teve um show de drag com a Samara Rios. Então, tipo assim, as crianças da classe dele pela primeira vez tiveram esse acesso, né? O conhecimento, conhecer uma performance e tal. Claro, então, foi muito legal, né? Os pais, porque o colégio procura muito conversar sobre isso com os alunos, né? Eu conheço, sei bem a pedagogia de lá. Um amigo nosso, o Leon, você deve conhecer, óbvio, né? Sim, sim. Então, trabalha com a gente, é professor de lá, foi professor da minha sobrinha também. Não. Então, assim, é um colégio maravilhoso. Então, ele está dentro da bolha. O único preconceito que a gente sentiu mesmo foi dentro da família, que a avó dele é evangélica, né? Que é sempre em nome de um Deus que não ama o próximo como a si mesmo. Né? É uma coisa, tipo assim, eu não sei bem qual é a Bíblia que eles leram que diz que é para não amar os LGBTs. Né? Gente, eu fico meio confusa também com essa história desse da bolha, né? Mas, assim, para ela foi muito difícil. Um dia que ela viu ele todo maquiado, ele estava num evento da escola, ele estava de cílios postiços, ele estava de vestido, estava lindo. E ela viu ele, ela entrou em choque, assim. Ela falou assim, mas ele vai sofrer? Eu falei, vai sofrer por quê? Ela falou assim, porque a sociedade é cruel. Eu falei assim, a senhora é a sociedade. Se você continuar agindo dessa maneira, ele vai sofrer mesmo. Claro. Então, a mudança da sociedade tem que começar da gente. É isso. Né? Então, daí, assim, eu acho que vai muito desse lugar, as mães que não aceitam, acho que tem muito desse lugar, assim, eu não quero que meu filho sofra. Sim, é verdade. Só que se colocar nesse lugar, que eu não quero que sofra, então eu já vou cortar agora, é muito pior, né? Porque ele vai sofrer um pouco, não vai deixar de ser quem é. Eu acho o quanto a nossa conversa está sendo útil, porque é isso, entendeu? Eu concordo com você, mas é isso, eu já estou um pouco mais à frente no sentido do entendimento, da informação. Mas quando não tem, pensa assim. Você falou uma coisa muito importante que foi a educação. Olha aí o que é o Davi estudar no SEAT. Agora bota o Davi bota outro dentro de uma escola pública. Então, mas dentro assim, favela, dentro de outro lugar. Olha o problema. Sim, é muito difícil mesmo. Eu fiz alguns trabalhos dentro de favelas, fiz na Cidade de Deus, fiz em escolas assim que a gente teve que agachar porque estava tendo tiroteio. E assim, porque eu trabalho de arte e tal.
E Sim, eu via assim, a briga deles, eu fiz com pré-adolescentes e adolescentes, assim, e era bullying, porque era viadinho, porque era não sei o quê. é isso. E é muito difícil, né? Porque eu acho que falta informação, né? Falta Totalmente, trabalho totalmente. dentro desses... Por exemplo, o Pedro II é uma escola incrível, que trabalha muito esse aspecto de diversidade, eles têm um banheiro que não tem gênero, e é uma escola pública. Entendeu? Então você vê que é possível sim trabalhar Claro, diversidade, claro. antirracismo Claro, e diversas outras coisas dentro do colégio público, né? É É isso. só o governo querer, né? Mas com um governo que é LGBT, Não esse daí. que é racista, que é machista, como é que a gente vai trabalhar isso dentro das escolas, Rafa, né? não esse que nós temos. A gente não está falando disso. Porque disso aí não tem jeito. Isso aí não tem jeito. Então, como isso aí não vai resolver isso que nós temos, esses 3 poderes aí que temos, isso não vai resolver. Quem tem que resolver isso somos nós. Sim, a gente, com entendeu? certeza. Então, somos nós a falar. Quer dizer, essa sua fala, estou vendo aqui as palminhas aqui, teve mãe que saiu correndo de lá e veio para cá, eu gostei muito. Porque eu queria muito que elas ouvissem você, entendeu? Porque fico feliz. Porque eu furo minha bolha também, eu acho importante isso. Os diversos movimentos de mães que tem, eu queria muito que te ouvissem, entendeu? E elas te conhecessem, como eu estou te conhecendo. Olha, eu vou me convidar, Mônica, quando acabar essa quarentena, essa pandemia, pode me levar para um desses encontros. Eu vou te falar que a gente tem um Café das Fortes, que é um encontro de nós todas, assim, né? E olha, você pode dizer que você está convidada para o próximo. Entendeu? Vai ser muito bem-vinda, sabe? É isso, eu acho que já está mais do que na hora da gente se juntar. Porque com certeza. O problema deles é a gente se juntar, Rafa. Porque aí, de fato, eles vão ver que a coisa está mudando. E que vai mudar. A gente está abrindo o caminho e colocando que nós temos direito. Nós temos direito à liberdade, nós temos direito a viver. Então, assim, a raiva deles é essa. Porque a sua colocação de uma mãe do LGBT é uma colocação também antirracista. Total antirracista. Então, esse é o problema da gente se juntar. Aí, minha filha, não tem para ninguém. Entendeu? Eu falo assim, a gente tem que educar, por exemplo, você não tem que educar as pessoas negras contra o racismo, né? Os brancos que tem que ser antirracistas, sabe? A gente que tem que falar sobre o racismo, que tem que debater, né? O racismo. Eu digo que o problema do racismo não é do preto, é do branco. O problema do racismo não é do preto. Não é do preto, é do branco, gente. O problema do racismo é do branco. É ele que não nos aceita, é eles que não nos quer. Entendeu? Então o problema é deles. Tem que combater a LGBTfobia fora das bolhas, né? Onde ela é cometida, né? Claro, então, claro. É muito importante a gente furar. Eu acho que as periferias, as favelas, as comunidades, existem ainda muitas pessoas, mas muito por falta de informação. Sim, sim. Muito por falta de informação. A gente tem na Maré, não sei se você deve conhecer, né? Esqueci né? O nome do movimento que tem na Maré. Galera, bote aí, com essa minha cabeça doida aí. Que é maravilhoso, é um movimento LGBT, né? Enfim. E que eu admiro por demais, assim, né? Porque é dentro da favela. Eu acho que é o primeiro. É maravilhoso. Por favor, se eu não estiver enganada aí, vocês escrevam aí. Isso é muito maravilhoso, porque que existe na primeira favela do Rio de Janeiro. Quer dizer, não porque são extremamente machistas, né? E você combater a LGBTfobia em locais machistas é muito mais difícil, né? Conexão G. Botaram aqui. Conexão G. Quero conhecer, não conheço. É isso, é dentro da Maré, cara. É muito incrível. Bom. Eles fazem também como é que tem Copacabana e tem Madureira? Como é que é o... Ou a parada LGBT. Parada LGBT. Gente, dentro da Maré, tem noção? Incrível. Em Madureira também. Isso assim, máximo, eu acho o máximo do reconhecimento do direito. É incrível. E você sabe, no Movimento Sem Terra também, que é trabalhador rural, eles têm um movimento LGBT que é muito incrível. Porque tem LGBT em qualquer cantinho desse mundo. Bobear tem mais gado no mundo do que homem. Com certeza. Mas quando eles falam minoria, Rafa, é para poder
tentar nos diminuir, a gente acreditar que a gente é diminuir. só um povinho. Você não vê como é que eles falavam dos negros? Ah, essa população, né, não é prioritária, não, como é... Enfim, também diminuindo, entendeu? Dizendo que nós... É a maioria silenciada. Exatamente, Maioria exatamente. silenciada. Porque Aí eles minoria... ficam calados quando vê que a gente é a maioria. Ah, pois é. É isso, Daqui a pouco vai estar todo mundo ocupando os cargos de poder aí. Eu acho assim, não é romantizar a pandemia, não, tá? Pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu acho que alguma lição a gente vai tirar disso, sabe? Com certeza. Alguma coisa vai mudar profundamente, Sim, eu sim. acho. E eu acho que é a nossa hora. Eu acho que é a nossa hora ali Também de acho. chegar chutando Aí a também porta. não quero. Eu falei assim, querendo ou não, que bom que esse povo estava no poder, porque eles que estão com essa batata quente na mão vai cair um por um. Eu acho ótimo, sabe? Eles não estão sabendo lidar com a crise, a gente já sabia que ele era incapaz. Então vai cair um por um, a gente vai assistir de camarote a nossa hora ali das mulheres, dos LGBTs, dos negros, da gente se unir É e ir isso, embora. é isso. É isso. Eu também acho, Rafa. Eu acho que, enfim, já passou da hora da gente se colocar, né? Da gente, de fato, dizer quem manda aqui somos nós. Nós somos, de fato, o dono. Como diz da banca, dessa porra toda, quem manda somos nós. Mas de Né? passinho de formiguinha a gente está chegando lá. É isso, entendeu? Com os nossos corpos, com os nossos cabelos, da forma que a gente é, sabe? Enfim, eles é que tem que parar de mimimi com a gente, não é a gente, porque quando a gente fala, eles falam, tá, vamos começar de mimimi. Não, a gente não tá de mimimi. Eles é que estão de mimimi com a gente. Então, nós, de fato, já obtemos esse espaço. A gente não vai voltar, a gente não vai recuar, a gente não vai se silenciar mais, isso não existe. Não tem a menor possibilidade, entendeu, de nós, enquanto lideranças de movimentos representativos nesse Brasil, nesse Rio de Janeiro, a gente não vai se silenciar, a gente não vai voltar, não tem que voltar. Voltar para onde? Vamos voltar para a caixinha? Que caixinha? Tá louco? Não, é daqui para frente. É ocupar o que de fato é nosso e não o que eles acham que é para nós, né? Que é isso, né? Você sabe o absurdo que é LGBT dentro do sistema prisional desse país. É muito triste, né? Agora, só agora que ele conseguiu separar as mulheres trans dos homens, né? Agora que entrou uma lei. É muito bizarro, né? Uma mulher trans. Quer dizer, já é um lugar ruim, ainda tem a parte que ainda sofre mais. Você tá me entendendo assim? É o fim da picada, né? Então, e aí hoje eu digo também que existe no Rio, Rafa, uma frente chamada Frente do Desencarceramento. E aí essa frente, ela ganha voz por essas pessoas que estão dentro desses lugares, sistema prisional de medidas socioeducativas. E aí tem pessoas trans falando, sabe? É isso, são esses espaços, são esses movimentos, são essas... Sabe? São essas colocações que fazem com que essas pessoas falem e tragam as vozes totalmente silenciadas que estão dentro desse lugar, entendeu? Dentro desse espaço. Traz a voz da família. Enfim, então são... que a gente acha que é pouco, mas não é, porque se a gente se juntar todo mundo, né, vai ser um espaço muito grande, vai ser muita gente, sabe? E realmente eu vou fazer igual o menino... quarta-feira passada eu falei isso. Eles deviam se sair, como aquele menino lindo baiano fala, né? Se saia, se saia. E é isso. Eu acho que eles deviam sentir muita vergonha e se sair. Se sair. Mas daqui a pouco não vai dar para eles, não. Não tem condição, cara. Não tem. Olha, o Rafinha, aqui eu tô vendo, acho que você deve ver melhor, né? Que já estamos quase no final. Sim. Né? Enfim, eu queria aí que você deixasse um recado, um aconchego para esse mês de maio, para essas mães, né? Enfim, essas mães que têm esse medo da perca, têm esse medo do sofrimento, mas que pode driblar isso, pode de fato sorrir, pode ser uma mulher bonita como você, sabe? E tá aberta e falar sem medo e se mostrar, entendeu? E abrir a boca com satisfação e falar: eu sou mãe do Davi LGBT, sabe? Então, assim, essa segurança
como eu hoje digo, eu sou mãe do Rafael, que se tornou um adolescente autor de ato infracional. Então, assim, essa firmeza para essas outras mulheres aí, Rafinha. Eu acho que, assim, Mônica, o que eu sempre falo, protejam seus filhos LGBT, acolham eles. A sociedade ela é muito cruel. Você é o único porto seguro que o seu filho vai ter nesse momento, e se ele não tiver, ele não vai ter para quem recorrer. Eu costumo dizer que um filho LGBT é como qualquer outro. Eu acho que a gente só tem vantagens, porque a gente se desconstrói, a gente ganha muito, muito, muito mesmo. Então, assim, não tenha vergonha. Eu acho assim, eu teria muito mais vergonha de não ter orgulho do meu filho, sabe? Ele não está fazendo nada demais além de ser ele, sabe? Então, eu acho que, assim, acolha seu filho. É seu filho, né? O amor incondicional, você mais do que eu pode dizer isso. Eu acho assim, eu vou brigar por ele e defendê-lo para o resto da minha vida, independente do que acontecer, Mônica. Assim, é um amor de mãe, assim, e eu acho que eles só têm a gente, né, para se proteger da sociedade, que ainda está caminhando com passos lentos, né, para aceitá-los e para acolhê-los. E eu acho que depende da gente fazer com que essa sociedade melhore, porque nós somos a sociedade. Então, o acolhimento é o primeiro passo. É isso. Muito obrigada, Rafa. As suas palavras maravilhosas, eu também concordo plenamente. Você está sendo a quarta mãe que está dentro desse projeto Papo de Mãe, entendeu? A primeira foi a Ana Paula, que é de Manguins, criou um movimento lindo lá, Movimento Mães de Manguins, que está fazendo essa junção, Rafa, de mães que perderam os filhos, mães que têm filhos encarcerados e mães de LGBT. Muito bacana, sabe? E todas vítimas do Estado, né? É isso aí, é isso. Nas suas diferentes proporções de lugares, né? Mas vítimas do Estado e da sociedade. É isso. Fazendo essa junção dentro de uma favela, né? Que o Estado só dá o braço armado, mais nada. Depois tivemos, maravilhosamente, a Alessandra do Ceará, né? Que é uma representante também no Ceará das mães de adolescente autor de ato infracional, aonde o quinto encontro ia acontecer. E semana passada tivemos a Dayana, que está aqui, minha linda, uma mulher negra, mas, enfim, que está indo aí, está terminando, não, já terminou o seu mestrado, né, que não é um cotidiano, né, deveria ser, termos diversas mulheres negras dentro de diversas universidades, mestrandas, doutorandas, enfim. E com uma filha linda, Yanê, né? Também é isso, eu digo que ela já é uma blogueirinha, já se colocando na internet, né? Já falando, sou uma menina negra e eu posso ficar, eu posso estar. Enfim, o que é uma mãe com consciência estar informando a filha? Então, a gente entende que a Yanê, como eu falei semana passada, vai se tornar uma mulher de fato muito mais forte, né? Porque desde do berço está sendo empoderada no exatamente. berço. O Davi é um LGBT muito mais forte. É isso. Ele é empoderado porque ele tem acolhimento dentro de casa. Olha esse é o nosso poder de mudança na sociedade. É isso. Né? E aí hoje eu estou com você, ensinando isso, ensinando que o Davi, né? Enfim, não é que pode não passar, mas ele vai saber passar, sabe? Ele já tem uma segurança, sabe? Ele sabe de onde veio, ele sabe o que ele quer. Isso muda, isso faz toda a diferença. Enfim, então é um prazer enorme. Prazer foi meu. Maravilhoso ter te conhecido, escutar você, saber como é que é essa criação e essa convivência com o Davi, né? Porque eu queria muito estar dizendo a você que isso é hiper normal, mas não é. A gente sabe que não é. Então, assim, fico feliz, tenho certeza. Quero conhecer o Davi pessoalmente. Vai conhecer. Qualquer hora dessas aí. A gente ainda vai combinar um encontro. Vamos. Não vamos ter o prazer de conhecer o Rafael, mas tenho o prazer de conhecer outros
entendeu? Tenho aqui o meu Wilbert também, que é isso, é uma cabeça já toda, né, diferente para nossa atualidade, nossa vida. E é isso, galera. Foi um prazer estar com vocês prazer todos foi meu. aqui. Fiquei Tá. muito emocionada com essa conversa, viu, Mori? Que eu sabia também. que eu ia ficar tocada. Obrigada. Gostei muito. Gente, me sigam lá, Mônica Cunha Rio. Tem a página do Movimento Moleque, né? E assistam as mães aí essa semana, né, no Encontro Nacional, que está bem legal, sabe? A gente não pode meio que ficar muito preocupado com a fala da intelectualidade. A gente tem que escutar, de fato, o sentimento. A gente tem que escutar a narrativa real, né, do que é uma mãe, de fato, proteger seu filho e ver seu filho assassinado ou ver seu filho encarcerado, que esse é o pior momento. Por favor, vamos respeitar os direitos e vamos, de fato, ter mais amor. Não interessa Empatia, o que somos. né? Empatia, né? Exatamente. Não interessa o que somos, e sim quem a gente quer respeito. Não interessa o que a gente vai fazer ou não das nossas vidas. Vocês têm que nos respeitar. E a gente exige respeito. Muito obrigada, Rafa. Obrigada, uma excelente querida. noite. Um beijo enorme Final para de semana. você. Obrigada. Obrigada a todos que vieram aqui nos assistir. Muito obrigada. Obrigada, gente. Quarta-feira que vem, gente, 19h30, Papo de Mãe. Vou acompanhar lá também, quarta-feira que vem. Obrigada. Um beijo. Beijo grande. Beijo.